Senhor a todos. Estava meditando na palavra do Senhor, no livro de Juízes. Do capítulo 19 até o capítulo 20 tem uma história muito interessante. Ali vem relatando a história daquele levita que naquela época Israel ainda não tinha reis. Havia os juízes que julgavam o povo durante o período. Enquanto aqueles homens de Deus estavam ali julgando a nação de Israel, aquele povo obedecia os mandamentos do Senhor, aquele povo seguia as ordenanças de Deus, aquele povo obedecia a palavra do Senhor. Mas quando o juiz morria, logo o povo se desviava, logo o povo se afastava da presença do Senhor. Então, ali no capítulo 19 até o capítulo 20 de Juízes, tem uma história muito interessante. Lá vem relatando, no capítulo 19, ali no primeiro versículo, a história do levita. O levita, ele pega uma concubina e resolve se casar com ela, escolhe ela como esposa. Passado um período de tempo, aquela mulher, ela trai ele, abandona ele e volta para a casa do seu pai. 4 meses depois, aquele levita vai em busca daquela mulher, vai até a casa do pai, e ali ele pega aquela mulher novamente, né? E retorna para a sua terra, ele, o seu servo e a concubina. Mas o interessante é o seguinte, a Bíblia fala que o homem era um levita, um escolhido do Senhor para cuidar da arca, um escolhido do Senhor para trabalhar no templo. Era um homem separado por Deus. Um privilégio, um homem que foi separado por Deus para ser levita na casa do Senhor. Pela lei bíblica do Antigo Testamento, na época da lei, um sacerdote podia se casar, um levita podia se casar, não era proibido. Mas o sacerdote, um levita, tinha que se casar com uma mulher virgem, uma mulher pura. Não podia ser com uma prostituta, não podia ser matrimônio fora dos padrões de Deus. Lá no livro de Levítico, no capítulo 21, no versículo 7, está escrito assim: para o sacerdote, as ordenanças foi deixado para o sacerdote. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido. Aquela mulher era uma concubina geralmente era uma mulher escrava. E aquela mulher já havia traído ele, havia abandonado ele, deixado ele pela traição e havia retornado para a casa de seu pai. Então podemos ver que aquele homem já não obedecia os princípios da palavra do Senhor. Aquele homem já estava indo contra os princípios do Senhor, contra a palavra, contra os mandamentos deixados por Deus. Então vemos aí que no decorrer dessa história do capítulo 19 até o capítulo 20 de Juízes, podemos ver que veio consequências. Aquele homem teve uma atitude completamente errada, foi contra os princípios de Deus, foi contra as ordenanças deixadas por Deus, de que um sacerdote deveria se casar com uma mulher que não fosse prostituta. O relacionamento, o casamento de um sacerdote tinha que ser com uma mulher pura, uma mulher virgem. Esses foram os princípios deixados por Deus. Mas vemos que aquele levita, ele simplesmente vai contra as ordenanças do Senhor. Ele pode fazer, todos tinham o livre-arbítrio, como todos nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos. Da mesma maneira que Deus deixou a ordenança na época da lei para o povo, enquanto o povo obedecia, vinham as bênçãos de Deus. Mas quando o povo começava a desobedecer as ordenanças deixadas por Deus, vinham as consequências. Para nós hoje, trazendo para nós, para a nossa vida hoje, no tempo da graça, não é diferente. Deus tem deixado os seus princípios, Deus tem deixado os seus mandamentos, as suas ordenanças para a humanidade. Eu tenho um livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho um livre-arbítrio como aquele levita tinha. Só que ele teve uma escolha errada.
Se nós for ler toda a história do capítulo 19 até o capítulo 20, a gente vai ver uma tragédia chamando outra tragédia. Através da atitude errada daquele levita de escolher uma mulher, fora os padrões deixados por Deus. Uma mulher ao qual já havia abandonado ele porque havia traído ele. Ou seja, já havia se tornado uma prostituta, uma adúltera. E ele, como levita, não poderia se envolver com ela. Então, o erro dele foi trazendo consequências para ele, trouxe consequências para a mulher e trouxe consequência para o povo de Benjamim. Pois os benjamitas foram praticamente exterminados pelo seu próprio povo. O povo de Israel se uniu contra aquele povo. Porque homens de Benjamim que moravam em Gibeá, na cidade de Gibeá, aqueles homens abusaram daquela mulher, abusaram da filha virgem do homem de Benjamim que havia acolhido, esse levita, o seu servo e a sua concubina para passar a noite ali na casa dele. Aqueles homens que a Bíblia chama de homens de Belial, abusaram sexualmente da concubina, da filha daquele homem. E podemos ver que através do erro do levita, através do erro do povo de Gibeá, daqueles moradores da cidade de Gibeá, os benjamitas, erros que trouxe uma consequência para todos os povos de Benjamim. O povo de Israel se uniu, todas as tribos se uniram contra Benjamim. Houve uma guerra, uma batalha muito grande, sangrenta, a qual aquele povo foi praticamente exterminado. Ao ponto de restar apenas 600 homens. Ao ponto de sobreviver apenas 600 homens. Tudo isso por causa de má escolhas, por causa de uma escolha errada. Tudo isso porque aquele povo que tinha o mandamento de Deus, tinha as ordenanças de Deus deixadas, não quis obedecer a Deus, não quis seguir os princípios deixados por Deus e resolveram fazer o que achava que era certo e que era melhor para si. Pegando para nós, como exemplo para nós. Será que nós também não está seguindo o exemplo dos benjamitas? Será que nós não está seguindo o exemplo desse levita? De tomar escolhas que vai trazer prejuízos enormes para a nossa vida e até para os nossos descendentes, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos familiares. Podemos pegar também uma história bem conhecida, a história de Adão. Aquele homem teve tudo do bom e do melhor. Enquanto Adão obedecia a palavra de Deus, enquanto Adão obedecia às ordenanças deixadas por Deus, enquanto Adão estava ouvindo a palavra e a voz do Senhor, Adão era um homem abençoado, ele só conhecia o bem. Ele só conhecia o lado bom da vida. Mas quando Adão ouve a voz da serpente, a voz de Satanás, quando Adão deixa de obedecer às ordens do Senhor, vem a consequência. Adão é expulso do jardim, Eva é expulsa do jardim, e agora, através do suor do teu rosto, ele tem que trabalhar para poder se alimentar. Sendo que ele tinha tudo ali do bom e do melhor, sendo que o Senhor já havia entregado tudo em suas mãos. E a consequência veio para todos nós, porque hoje eu e você sofremos neste mundo. Hoje eu e você sofre por causa do erro de Adão, por causa da desobediência de Adão, por causa da má escolha de Adão. Eu e você hoje sofremos neste mundo chamado Terra, no mundo material. Então o que eu quero trazer, através da história de Adão, através da história desse levita lá em Juízes 19, através da história dos benjamitas que abusaram daquela concubina. Muitas vezes tomamos escolhas erradas, fazemos escolhas erradas, e essas escolhas vão trazer consequências irreversíveis.
E as consequências vão vir para a minha vida, mas também para os meus descendentes. Adão errou, mas eu e você hoje sofremos por causa do erro e da desobediência de Adão. Então o que eu quero trazer para nós hoje? Vamos refletir. Será que as minhas escolhas não vai trazer catástrofes? Não só para a minha vida, mas para a minha família? Será que a má escolha que eu estou pensando em tomar não vai trazer catástrofes para os meus descendentes, para aqueles que vão ficar aqui ainda após mim, após a minha partida? Então cabe a nós pensar. Vamos olhar para a escolha de Adão, olha as consequências. Vamos olhar para aquele levita que por ele não obedecer aos princípios deixados por Deus, uma cidade inteira foi praticamente aniquilada, destruída. Vamos olhar para a Bíblia. O Senhor vem nos mostrando através de várias passagens bíblicas, através de várias histórias lindas que o Senhor tem nos deixado. Vamos olhar para a palavra do Senhor. Vamos olhar para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Vamos parar, olhar. Vamos refletir. Há exemplos bons a ser seguidos na Bíblia, mas há outros exemplos que o Senhor deixou ali, histórias para nos alertar. Toma cuidado. Cuidado com a tua escolha, cuidado com o que você vai escolher. Toma cuidado com as suas más escolhas. Porque além de você próprio pagar o preço, o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, os seus descendentes podem também pagar um preço. Por causa por causa da minha má escolha. Então que o Senhor venha nos abrir os olhos, que o Senhor venha nos tirar a cegueira espiritual para que nós venhamos ver. Para que nós venhamos ver antes de tomar a decisão errada. Para que nós venhamos parar e refletir antes de decidir. Para que nós não venhamos trazer sobre nós maldição. Vamos obedecer os princípios deixados por Deus. Porque se Deus deixou princípios, se Deus deixou mandamentos, é o melhor para nós. Porque Deus, ele tem o melhor. Deus, ele quer o melhor para cada um de nós. Então, os princípios que Deus deixou, as normas que foram estabelecidas por Deus, é porque é o melhor para a humanidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus venha nos abençoar e que Deus venha nos dar discernimento e sabedoria para tomar as escolhas certas, para que as escolhas que nós tomarmos não venham trazer tragédia, não venham trazer catástrofes, não só para a nossa vida, mas também para os nossos descendentes. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Fique com Deus.